Olá, monstronautas! Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras para falarmos hoje sobre Rodan! Esse monstro clássico cuja última aparição, inclusive, foi em Godzilla 2, Rei dos Monstros. Só que essa criatura, para vocês terem ideia da importância dela, foi o segundo monstro criado pelos criadores de Godzilla. Aqui a versão que a gente conhece do Rodan, né? Que é aquela criatura, um ser meio pássaro, meio pterodátilo, com toques de lava no seu corpo, com poderes do calor, né? E a gente vai conhecer agora o primeiro filme que foi feito dele em 56, que era Rodan. Veio para o Brasil como o Monstro do Espaço, apesar que a tradução do título original japonês seria meio que a ameaça dos céus, né? Apesar que uma coisa que fica em metade do filme, aquela coisa, qual é a origem do Rodan? Será que é um monstro da Terra? Será que é um monstro espacial? Será que ele é uma criatura gerada geneticamente? Será que ele foi criada por um acidente tóxico? Será que é um ser natural que despertou depois de milhares de anos? Mas vamos falar um pouquinho sobre esse filme, que ele é o segundo da equipe de monstro da equipe do Ishiro Honda e Eiji Tsuburaya, sendo que o Ishiro Honda e Eiji Tsuburaya foram criados do Godzilla, com Ishiro Honda sendo o diretor do filme e o Tsuburaya o responsável pelos efeitos especiais. Tanto que eles fizeram vários outros filmes de seres radioativos na época, tanto seres de tamanho normal como o Monstro do Vapor, por exemplo, né? Ou a gente tem ainda por cima a Ilha dos Homens Cogumelo, por exemplo, que eu já comentei aqui no canal. Mas a ideia básica é temos os filmes que alternam entre ficção científica, outros mais terror, que falam justamente sobre a questão ambiental e a questão nuclear. Sendo que, no caso de Rodan, ele estreia um filme próprio, isso é, ele não era originalmente um monstro do Godzilla, ele era um novo monstro que foi criado, o segundo grande sucesso e um dos maiores sucessos do estúdio naquela época. Lembrando que ainda por cima a gente tem um Japão que está se recuperando depois da devastação da Segunda Guerra Mundial, devastação tanto por causa dos ataques americanos quanto pelo fato dos recursos do Japão que foram todos desviados para a guerra, basicamente criando uma destruição geral de recursos do país, principalmente de toda a indústria cultural que teve que ser reestruturada ainda por cima. E vamos falar do que se trata Rodan. Aqui temos uma cidade que depende de mineração para sobreviver. E temos um acidente numa mina, no qual o único sobrevivente fala sobre uma criatura misteriosa que é justamente do Rodan. Ninguém acredita no cara, outros falam que é um demônio que tá atacando as coisas, até que finalmente temos esse ser, que é uma espécie de pterodátilo, entre aspas, supersônico. Supersônico tanto por causa da altíssima velocidade com qual ele voa, então ninguém consegue enxergar ele por causa que ele passa direto e só passa a onda de destruição sônica dele. Inclusive a gente vê um pouco dessas origens no filme do Godzilla, do Godzilla 2 Rei dos Monstros, né? O quanto eles deixaram um pouquinho disso, né? Quanto à questão dos ataques sônicos dele, criado pelo super grito dele. Então, pouco a pouco, o pessoal vai descobrindo que é um monstro real e vai atrás da origem da criatura. E é muito legal, porque temos uma questão envolvendo o como a mineração e a ganância humana por recursos, isto é, temos a questão das necessidades de sobrevivência através dos recursos e temos a ganância de conseguir riqueza cada vez mais desenfreadas, e algumas vezes a gente não consegue estabelecer direito os limites entre os dois, e como quando a gente passa desses limites, a gente acaba gerando grandes catástrofes. E o que acontece? O Rodan, ele aparece justamente quando a mineração está sendo feita dentro de um vulcão, e esse vulcão acaba servindo de porta de acesso para um mundo subterrâneo completamente novo. E dentro desse mundo a gente tem uma outra criatura que é o Megalodon, que ele
é uma outra criatura que vive lá, e você vê então que existe todo um ecossistema desconhecido existindo dentro do subterrâneo da Terra, ligado às forças vulcânicas. O que é bem interessante se a gente pensa o quanto essa é a base justamente dos filmes atuais do Godzilla americano, né? Onde temos justamente toda a questão subterrânea, a origem do Rodan dentro de um vulcão acaba sendo ela feita uma releitura dela no negócio atual, já que ele surge também de um vulcão, só que dessa vez com as partes de lava também, além da questão sônica, né? E existe toda uma questão de como lidar com a criatura, inclusive com aquela coisa de que quanto mais destrutivo você for com aqueles monstros, a gente tem que lembrar que meio e ambientes, eles são interconectados, estamos todos num único planeta, então todas as ecossistemas, eles têm conexões maiores ou menores entre si. Então você detonar e atacar um ecossistema vai te afetar de forma maior ou menor diretamente. Tanto que temos a questão das catástrofes globais que acontecem por causa justamente das catástrofes ambientais, justamente que acontecem hoje em dia, e já tinha problema na época disso, por causa dessas interferências. Inclusive, uma coisa que vocês não sabem, por exemplo, a primeira questão envolvendo justamente preservação de animal forte que aconteceu no mundo foi no final do século XIX, com os próprios caçadores pegando e percebendo quanto espécies que eles caçavam estavam começando a se extinguir, e se eles não criassem um sistema, ia ter como cada vez mais extinção em massa de outras criaturas, né? Então, as primeiras limitações e coisas de proteção ambiental começam a ver isso quando o pessoal começa a dizer: nossa, se a gente continuar fazendo coisas, inclusive só por prazer, por diversão, por destruição, a gente vai continuar, a gente vai causar altas catástrofes, né? E eu acho que uma coisa importante é que todo filme bom de monstro gigante, ele acaba tateando essa questão ambiental de forma importante e de como o ser humano precisa refletir sobre como ele lida com o meio ambiente. E esse filme, ele finalmente vai voltar pro Brasil. Ele já foi exibido no passado, como eu disse, Rodan, o monstro que veio do espaço, e existe uma nova versão, melhor, o filme que restaurado vai vir pro Brasil, através do box Sci-Fi Japonesa Volume 2 da Versátil, que é um box apenas de ficção científica, feito justamente pela dupla Ishiro Honda e Eiichi Tsuburaya. Sendo que uma coisa importante, além do Ishiro Honda e do Eiichi Tsuburaya, boa parte da equipe original do Godzilla foi usada para fazer esse filme do Rodan. Então, o ator que estava vestindo a roupa do Rodan era o ator do Godzilla, o pessoal da trilha sonora também era o mesmo. Então, quem quiser ver um outro filme gigante, meio que a primeira tentativa de fazer um novo filme estilo Godzilla pela mesma equipe, é uma boa ideia. Lembrando que a gente tem as limitações dos efeitos especiais da época, da questão da atuação que ainda estava sendo reestruturada, como se todo o mercado cultural, toda a produção cultural estava sendo refeita naquele período, então elas têm as suas limitações específicas, mas quando você entra na história, você se diverte, curte os ataques dos monstros, entra na história das pessoas, é um filminho divertido, com a sua, como eu disse, com as suas limitações, mas que ajuda tanto você ver um panorama da produção da época, quanto um pouco da cultura da época também. E nesse Sci-Fi Japonesa Volume 2 que vai vir pro Brasil, que tá em pré-venda atualmente, tem o Rodan, o monstro que veio do espaço, tem o Vapor Humano, onde temos justamente um ser humano que ele sofre mutação, virando uma criatura radioativa, mas não sendo um monstro gigante. E temos 2 filmes de tokusatsu assim muito legais, que são a dupla Os Bárbaros Invadem a Terra e Mundos em Guerra, onde temos justamente uma invasão alienígena, com direito também com um monstro espacial, no caso a criatura Moguera que aparece na história, né? Então, gente, esse material tá em pré-venda pela Versátil também, para quem quer conhecer. Lembrando que o material do Sci-Fi no cinema japonês volume 1 já foi falado aqui também, onde nós tivemos dentro do nosso canal o chamado Kai Júlio, onde a gente pegou e tivemos os 4 filmes do box. Estamos no ar! Pegando
pegando sendo comentados aqui no canal. Então, nós tivemos aqui no canal falando sobre o monstro da Bomba H, Monstra, a deusa selvagem, Matango, a Ilha da Morte e Golki, o vampiro espacial, galera. Lembrando que se você quiser mais ficção científica, mais material, entre no nosso canal, compartilhe com seus amigos, goste de Tokusatsu, também fale aí suas preferências aqui, galera, e até o próximo vídeo. Falou!